Virou minha cabeça e o coração, feito bola de sabão. Me desmancho por você. Bom dia, rapaz! Bom dia, pessoal. Tudo certo? Boa tarde, boa noite, boa madrugada, Sim, seja lá que hora que você estiver resolveu assistindo. assistir essa bagaça. Estamos aqui, agora podemos dizer, em mais um vídeo Two Hereges. traduzindo dois hereges. Não sei se é assim que fala. Não hereges, sei se é assim. provavelmente É, não. provavelmente não, mas enfim. Às vezes nem tem a palavra heresia. Os americanos não são hereges. Os americanos não são hereges. Então, como eu falei, começamos um vídeo bem crente hoje, né? Se declarando para Muito Jesus, crente, que virou claro, nossa cabeça e o coração, feito bola de sabão, Me desmancho por você. na presença dele. Com certeza. Porque eu já vi pregarem, se desmanche Isso. na presença do Deus. Claro. Oh, Daniela Mercury já era crente, ela nem Existe. sabia. Falando em Daniela Mercury, música, tudo, existe muita música, né, Mais crente que é muita mais crente que muito louvor, mas isso é assunto para um outro vídeo. Acho que não dá Quem pra falar, sabe né? no próximo. Não dá pra falar. Dá pra falar? Nós Não, eu podemos acho que não dá pra falar, mas sei lá, hoje no café eu senti um saborzinho de mel. Vamos guardar. Que viu pro passar próximo na vídeo. prova e não te ajudou. Vamos guardar pro próximo. Vamos vídeo. guardar. O próximo vídeo Hoje vai o ser assunto- Músicas Hereges Cristãs. Nossa, perfeito. Cristoresia. Cristo. Inspirado. Não, ontem a gente começou a conversar, né? E desperdiçando assunto assim, adoidada, né? Então, o que eu acho que a gente vai ter que fazer vai ser um reality show, não uma Porque- playlist do YouTube. É bom parar assim pra gravar, sentar, conversar. Mas, cara, a gente sai cada coisa enquanto a gente tá conversando natural. E você vê o Dia a quanto a dia, né? heresia influencia, né? Hum. Agora até tua mãe chega de manhã com as perguntas, tipo... Vamos pensar hereticamente. É. O que você acha? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O que eu acho? Que Deus Ultimamente criou eu não o tô achando mundo. nada, velho. Mas foi a galinha. É. Biblicamente. Biblicamente. Comprovado. Cientificamente também, porque é impossível um ovo se criar sozinho. Decodido nada ali, né? Porém, a teoria da evolução Então. diz que a galinha surgiu, é um dinossauro. Sim, o T-Rex ele cansou de dominar e virou galinha. Eram inteiros. Ah, tá. Mas tudo bem. Enfim. Mas assim. Isso que hoje é sobre paternidade. Não, mas nós vamos chegar lá. Uma hora a gente chega lá. Uma hora a gente chega lá. Então, pessoal, A gente chega lá. Essa é uma música crente, inclusive. eu nunca, pra você ver, eu nunca ouvi. Acho que é do Nazireu lá. Uma coisa Nazireu. Não, só conheço os. Como é que é? Os Nazarinos. Não, é um Os cantor, é Nazarinos. alguma coisa Nazireu. É tipo um Mamonas Assassinas cristãos Nazarenos. Nazarenos? É. Eu amo meu papai, eu amo minha mamãe. O canal de música do Arco Turma. Ah, verdade. Em breve. Não, mas agora falando em Eu Amo Meu Papai, Em breve. não é Ambev, é em breve, tá? Em breve patrocina nós. Então, falando em Eu Amo Meu Papai, Eu Amo Minha Mamãe, hoje o assunto é paternidade. Então vamos falar um pouquinho Não, sobre fale você, paternidade. porque eu não pesquisei nada. Não, mas não é por pesquisa. É a palavra de sempre, que todo mundo fala. De aceitar o sacrifício e serem aceitos filhos, serem adotados como filhos. O rolê é simples. Então, acabou Na o teoria vídeo, é lindo. então. Acabou o vídeo. Não, mas aí que tá. Aí que tá. Explique quê? filho. Por quê? Não, primeiro. No rolê da adoção, hoje em dia, você já tentou adotar uma criança? Eu acho que não, né? Você foi lá e fez a sua. Mas tem gente que não consegue ir lá e fazer a sua. Não, né? mas eu tô ligado que é Mas o rolê é bem complicado, sabe? Já vi casos E- muito de próximos. Não, e com Deus, o rolê não é diferente. É complicado pra você ser adotado como filho. Porque Ótimo, o Brasil Não. tá ferrando até com Deus, velho. não por Deus em si, né? O Brasil tá ferrando até Pra ele chega e te adota e beleza. É, Só como é que assim, Deus ó, vai comprovar a renda, velho? Ele não tem CLT. Enfim, né? Será que ele conseguiu Mas e abrir os a MEI? terrenos que venderam do céu lá, e aí? Será que ele conseguiu abrir a MEI?
Ou ele é autônomo Tá, informal. e fala, e os terrenos que venderam no céu lá? Não, mas foi o Edir Antigamente. Macedo, digo. Ah, Não pode falar isso. não pode falar isso. Enfim, eu vou começar com uma palavra, né? Pra gente ficar um pouco menos herege, Por um pouco favor. mais crente, pode ser. Você viu que a língua tá afiada hoje. Ó, a gente continua em John, tá? John. Então aí. Perfeito. A gente continua em João, né? Que no outro vídeo já foi João. Mas as epístolas ou o Evangelho segundo São João? Evangelho segundo João. Não o Batista. São João. Então, Você tá João, dormindo? capítulo Não 1. Você tem Bíblia? Não. Não? Então, você vai ter que acreditar no que eu tenho que falar aqui, então. Ah, eu vou colocar depois. Entendi. Se você falar errado, vai ficar pra você. Eu. João, capítulo 1, versículo 10 Você tá com a ao Holy 12. Bible? Hã? Você tá com a Holy Bible? Tô. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Essa é uma versão atualizada, né? Isso. Esse é aquele rolê que o verbo se fez carne. É a do rei James ali. Do seu James. Do rei James ali. Ou é o rei James atualizado. Sim. Não é O original. mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o rejeitaram. receberam. Não o receberam. Não é que rejeitaram, não o receberam. O original que diz que rejeitaram. Botaram Mas a fora. todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Meu Deus. Não é de qualquer coisa, não é de qualquer um, é filhos de Deus. Do qual Deus? O nosso God ali, Deus. Segundo a mitologia grega, nós seríamos semideuses? Não por causa da adoção. Aí que a gente vai chegar lá. A gente só é reconhecido filhos de Deus pela adoção. Ou seja, aos que creem no seu nome. Né? Ponto, parágrafo, 2 linhas, travessão. Não. Depois a gente vai para uma outra palavrinha ali. Mas, o que acontece? Né? Para sermos chamados de filhos, a gente precisa do quê? Crer. Que é uma conversa. Então, eu pergunto, você responde. Você Ah, é tipo escola? Tipo Crer, escola. professor! Ei! Todo mundo diga comigo. Não, raposo, não, raposo. Raposo não pega! Esse adora. Ah, esse adora, não é escola. E adora somente a Deus. Então adora, 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 adora. Aventureira! Pra receber tem que adorar. Hoje eu tô muito músico, Eu tô. inclusive. Então, a gente precisa receber. E de que forma a gente recebe Deus na nossa vida? Fala pra mim. De que forma a gente recebe Deus? Tem as diversas formas de... Não existem Uma diversas. só. Isso só... Não, mas é que, segundo, nós somos hereges, né? Não, existem várias formas de ser apresentado ele, mas receber é único, biblicamente único. Aceita e confessa o isso. Cristo como único suficiente Salvador e terá essa vida eterna. Isso Ponto aí parado. que você chegou. Aceite o Cristo. O sacrifício. Ou do Cristo. seja, aceitar o Porque sacrifício. tem muita gente que aceita o Cristo, mas aceita o Cristo que só lhe dá bênçãos. É. Não o Cristo que sacrificou-se e disse: tome a sua cruz e siga após mim. Nossa, ó, profundo, tocou essa. Tocou. Não, mas real. Tipo, tem gente que nem a minha mãe que dizia: querem o vinde a mim e o vosso reino nada. É mó real, mó real. Tipo, As igrejas, e agora eu falo dos templos, não das pessoas, estão Sim. lotadas de pessoas que eu vim de a mim. Ah, eu vim porque eu quero um carro novo, eu vim porque falaram que eu vou ter uma casa nova, porque falaram que eu vou ser curado do câncer. Vai. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o Deus não vai mudar. não. Se ele te jamais. curar, ele é Deus. Tem uma música que diz, né? Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Ponto parágrafo. Se não fizer, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não sei se era essa que eu tava pensando, mas... Ah, tá. Daí vem, eu não adoro pelo que ele faz, Acho que eu não era adoro pelo que ele é. Acho que não era essa. Mas então, eu pensei nessa. Ó a patroa passando. Nessas horas é muito bom.
Então, Vai gravar vídeo de dia, filho? é isso. Paternidade, né? Patrolidade. Você falou pra mim, como que eu vou falar de paternidade pra quem não tem pai? Não foi isso que eu falei. Basicamente foi Falei, isso. como que você vai falar de paternidade pra quem o pai foi comprar cigarro? E não voltou. Então, o nosso papel aqui, mesmo sendo hereges, é mostrar uma paternidade que não vira as costas pra você e vai comprar cigarro. E não volta mais. Se Deus sumasse, ia ser muito estranho. Então, o Se nosso bem papel que- aqui, Ó mesmo, a heresia correndo. vem quicando. A Bíblia diz que ele recebe as nossas orações pelas narinas. Sobe como um incenso. A heresia vem quicando. É, a heresia Desculpa, pai. vem de... Eu entendi já. Ai. Não, eu até tenho testemunho nesse rolê. Pode falar? Posso contar? Sim, com certeza. Teve uma vez, a gente estava num evento de evangelismos que a gente faz, chamado Impacto. E nesse evento, a gente, de novo, a gente, primeiramente, é ministrado sobre quem vai, porque nesse evento a ideia é sair pra rua e pregar o evangelho, falar com as pessoas, levar o amor de Deus e tal. Bonitinho. Uhum. Mas antes disso, você precisa ser ministrado, você precisa ter algo para levar. Então, pelas manhãs é feito um devocional e muita oração e Deus falando e muito louco. E numa dessas manhãs estava eu orando. Até que começou a vir na minha cabeça essa palavra que diz que Deus recebe a nossa oração como incenso, que ele não ouve a nossa oração, e sim ele cheira. Basicamente isso que o Salmo fala. Aí eu pensei, oh Deus, como é que é esse rolê aí? Me explica. Aí eu comecei a sentir um cheiro, um odor muito agradável às narinas. Muito maravilhoso. E Deus falou, anda. E eu comecei a andar pelo meio da galera, orando assim. E em cada pessoa que eu ia, eu sentia um cheiro diferente. E, tipo, Umas tinham tomado banho, outras não. Não, um Não, cheiro muito tá. bom. E tipo, quanto mais, aí é mais. Quanto mais a pessoa estava intensificada em oração, que você olhava assim, a pessoa estava derramada ali, se derretendo mesmo, como bola de sabão. o odor era mais forte, só que não um forte ruim, um forte agradável, sabe? Sim. Cheiro muito gostoso. Nunca eu senti esse cheiro novamente. Aí eu entendi o que diz, como que é esse rolê que Deus sente o cheiro da nossa adoração. É que eu acredito assim, é por causa que assim, ó, Só de lembrar. eu acredito dessa forma, porque o pecado em si é considerado uma imundícia. Então, imundícia é a coisa que fede, né? E quando você está se santificando, buscando e tudo mais, eu acho que você se apresenta a Deus, eu acho. Nossa, a mãe sempre me chamou de imundícia. Você se apresenta para Deus, eu acho, com um cheiro mais agradável. Né? Tem aquele rolê das vestes brancas e tal. De você se apresentar. Álvaro mais caneta. É você se apresentar limpo na presença de Deus, ou seja, banho tomado, talvez por isso, do cheiro agradável. Não, mas enfim. Então, não deixa de ser um banho. Um banho espiritual, que você lava a sua alma. Ó o termo, velho, lava a alma, vem daí. Que daí, que nem a pastora falou, tem que ser lavado, remido no sangue do cordeiro. Claro, não é a pastora que fala isso. Não foi a pastora que falou isso. Não, mas ela falou ontem, lembra que ela falou do sangue? Você tem que ser lavado com o sangue. Posso que falou isso? Não, tudo bem, eu tô falando das nossas conversas, meu amigo. É que ela tava citando a Bíblia. Sabe a palavra de João que eu acabei de ler? João. Eu falei. É a palavra de João, mas eu falei, eu usei a minha boca pra falar, entendeu? Entendeu? A pastora falou? Sim. Obrigado. Então, para reforçar, eu vou fazer que nem minha mãe. Minha mãe traz umas 10 concordâncias, vou trazer só mais um. Só mais um. Ó, em Efésios 1, 5, né? Eu vou começar no 4 aqui. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E nem seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade.
para o louvor, aí que vem, a gente foi chamado filho, mas aí vem os rolê, né? Para o louvor da sua glória e graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Então, agora... Explique outorgar para começar. Vamos lá pesquisar no dicionário. Não, mas agora o rolê que eu tava falando da questão de adoção. Como é um rolê assim, tipo, primeiro que eu acho muito lindo. Você dá oportunidade, por exemplo, para alguém que infelizmente não teve a oportunidade, ou sei lá, de uma certa forma assim, não teve um pai, uma mãe, você ir lá adotar uma criança, por exemplo, eu acho lindo, né? Essa decisão de adotar, cuidar como seu e tudo mais. Então, só que aí que vem as responsabilidades, sabe? É um rolê muito grande perante a lei, perante a justiça, você adotar uma pessoa, uma criança. Vou dizer uma pessoa, né? Mas uma criança. É um rolê muito, juridicamente falando assim, tem muitos processos, né? E para a gente ser adotado também por Deus como filhos, também existe esses processos, né? Tudo tem um processo. A gente tem que aceitar o sacrifício, mas e como é que a gente vai entender esse sacrifício? Conhecer dele. Vídeo, o primeiro vídeo, e entendo o que é intimidade. Então, tipo, vamos fazer... É muito paulístico isso, porque Paulo... o Paulo arde demais. Mas ele explica muito bem isso. Até ali, Efésios é uma carta de Paulo. Ele explica muito bem esse rolê que tudo é intimidade. Sim. Conhecer e prosseguir em conhecer, continuar conhecendo. Você só vai ter a ideia de Deus como pai quando você se tornar um filho, quando você se reconhecer como filho. Também não basta Deus falar que você é filho, o papel está assinado que você é filho, mas você não se reconhece como filho. Naquela outra palavra que você trouxe no vídeo anterior, falava sobre serem chamados de amigos de Jesus, no caso, né? E depois a gente vem ali em ser chamados filhos de Deus, né? Então, é um rolê muito, assim, cara, aí vem os direitos como filho, né? Hoje, juridicamente falando, na parte terrena, vamos dizer assim, terráquea, tipo, você ganha o direito de ter o sobrenome de quem está te adotando. Por exemplo, você que é Alexandre Maria, vai adotar o Joaquim ali, e ele tem o direito de passar a se chamar Joaquim Alexandre Maria. Já vai vir falando português de Portugal, né? Joaquim Maria. Ora, pois. E quando a gente é adotado por Deus... A gente vira o Eduardo Giovaz. Não, mas a gente pode ser chamado Edson, filho de Deus. Eduardo, filho de Deus. Imagina, cara. Você tá ligado que Ellison já quer dizer ele, filho de Deus, né? Como é que é? É o mesmo significado de Eliseu ali, Ellison. Mas é que assim, Eli, se você for pegar... sim. Separar a palavra, Eli é um dos nomes do Deus. Sim. E Som filho. Toda língua dinamarquesa, viking e tal, era conhecido se você... Som é o filho, por exemplo. Sigurdsson é o filho de Sigurd. Sim. Joalisson é o filho do Joali. Sim, Ellison muito... é o filho do Deus, porque é filho do Eli. Sim, e Nossa, que crente. Mesmo... Eu sou muito crente. E até mesmo... E seus pais não eram crentes quando... Não, minha mãe já era... Era mais convencido que convertido. Não, rolê do Eli. Não. Então, tanto que meu nome era para ser Edson. O mesmo do meu pai, né? Filho do eu ia Ed. ser Júnior. Filho do Ed. Eu ia ser Júnior. Ed Mota. Imagina, iam me chamar de Júnior. Eu não tenho cara de Júnior. Não. Não mesmo. Eu já tenho o nome de Ellison, me chamam de João, Cadalso, Eto. Não, eu não vou colocar todo nome. Já coloquei na outra. Não precisa. Mas o rolê escrever tudo. Enfim, né? E falando ali dos direitos, a gente recebe o direito de ser chamado filho de Deus. Porém, tem também deveres.
Claro, todo filho tem seu Não dever. são só direitos, é isso que precisa ser entendido. É isso que não entra na cabeça dos crentes, não é só direito. Tome sua cruz e me siga. A gente tá numa geração assim que é Vocês tudo vão fazer muito... coisas maiores que eu fiz. Porque eu vou viver Era pela nesse vídeo que eu ia explicar graça. isso. Que não sei o quê. Não, mas a gente vai chegar lá. Mas, A turma posso explicar? o pessoal foca muito nos direitos de filho, tipo, porque eu sou o filho do dono do ouro e da prata, e então preciso do ouro e da prata. Né? Aí tu vai pro filho pródigo, o filho pródigo pegou o ouro e a prata, e daí foi comer lavar dos porcos. Terminou comendo a lavagem. Não, terminou não, mas chegou ao ponto de, e depois teve que voltar e tal. E se você hoje é um filho pródigo, retorna, cara. Agora, se você é um filho pródigo que tá dentro da casa do pai, aí é mais... volte, ore, busque, entenda o que é o rolê. E sabe por que foi dado o anel de autoridade pro filho pródigo quando ele retornou? Fale. Porque ele perdeu a autoridade. Sim. Não, literal, tipo, é muito profundo isso. É porque existe muito isso dentro da igreja. Você se torna um filho pródigo sem sair da igreja. Inclusive. É mais um vídeo que o Eduardo esquecendo de montar o celular, mas tá de boa. Você perdeu a intimidade. Inclusive. Você perdeu a intimidade. Entende? Você perdeu a autoridade e se dá pela intimidade. Tem muita gente hoje dentro da igreja que vive do passado. E eu não tô falando só de coisa ruim. De coisa boa. De coisa boa. No passado. Nossa, eu já preguei muito. Nossa, quando eu pregava, os aleijados jogavam as cadeiras de roda pra cima. E agora, o que você faz? Tá comendo lavagem? Tá jogando tuas pérolas pros porcos? Entende? Isso é muito importante. Sim. É recuperar o teu anel de autoridade mesmo estando dentro da igreja. É você saber que você não pode parar. Jesus não parou. Quando Jesus parou, foi para subir para o céu. E lá continuou. E tem muita gente, eu cansei do ministério. Porque não tá mais agradável para mim. O filho do homem não tem onde pousar a sua cabeça, é como uma raposa que deita na preda. Então é muito... É isso que muitas vezes me indigna, sabe? Esse só querer, sugar. Sim. Aí vai na palavra, sanguessuga tem 2 filhos. Dá e dá. E a oração do crente muitas vezes está sendo isso. Ai Deus, eu preciso. Ai Deus, eu quero. Ai Deus, isso. Mas você já perguntou, isso é realmente a vontade de Deus? Se eu passar fome, não pode ser a vontade de Deus que eu estou passando fome? Cara, agora falando... Mas ninguém prega sobre isso. Falando de vontade de Deus, cara. Porque a gente vive... Não, deixa eu acabar. Pode. Ninguém prega sobre isso, por quê? Porque a gente tá vivendo o pior mimimi espiritual. Não só espiritual. Século. Não só espiritual. Não, mimimi Vidal. É geração... Não é geração Z. A gente tá no M ainda. Geração mimimi. Mas o problema não é só a geração. Porque acostumou que até a galera de 90 anos tá nesse mimimi. Porque se vá hoje numa igreja pregar uma verdade. Vá pregar que se você está passando fome é porque Deus quer assim. No lugar de Deus vai suprir a tua necessidade. Deus vai colocar comida na tua mesa. Não, hoje em dia... Aí chega na igreja primitiva... deixa eu acabar. Chega na igreja primitiva, tá lá os apóstolos falando, sabe tudo que você tem aí? Não é teu, venda e vai ajudar os pobres e venha andar com nós. E hoje, fale isso para um crente hoje. Entende? É muito mimimi. Agora eu vou... Nessa experiência... Eu vou te contar. Até segunda-feira falando. Nessa experiência eu vou te contar uma coisa minha. Eu, particularmente, não entendia. Eu não entendia. E eu falo aqui. Eu não entendia meu pai vender tudo que ele tinha lá na nossa terra, lá no Paraná, casa e tudo mais, e investir na obra antes de investir nele. Entendeu? Antes de investir nele. Hoje em dia eu fico olhando assim, eu falo, meu Deus do céu. Até quando eu tava pintando a igreja aqui e tudo, eu falei pra minha mãe, será que um dia eu vou chegar no nível de amor do meu pai assim, por fazer a obra? Sabe? Tipo, de deixar tudo e fazer.
né? Eu quero muito. E daí, Quero muito. então, aí que tá. Sabe? Daí a gente canta, ora, Deus, eu quero ser como Davi. Davi foi o cara que marcou sua geração. Mas por que Davi foi o cara que marcou sua geração? Qual que foi a oração mais importante que Davi fez Nossa. pra você? Quando ele fala com Deus ali, que ele decide passar pelas mãos de Deus do que pela mão dos homens. Eu acho que não. Eu acho essa parte mais... Pra mim, a mais importante foi: poxa, Deus, eu tô aqui vivendo num palácio, como que pode a tua presença estar numa cabana? Vou construir um templo. Sim. E ainda assim ele foi impedido de construir. Mas, Então, olha o tamanho do rolê. não, mas eu gosto muito quando Davi ali Deus dá a chance, sabe? Dele ser julgado. Aí, cara, ele não é bobo, cara. Não, Tipo, quero não, você é misericordioso, tá quero louco? não, tio. Dá licença. Então, agora, Mas aí que tá, eu sigo Usando- no coração de Deus por quê? Porque ele entendia o Deus, cara. sim, cara. E assim, ó, misericordioso. Porque, nossa, Deus, ele é infinito em misericórdia. Só que assim, qual o rolê que você tá fazendo pra ele usar da misericórdia dele pra com você? Tá ligado? Tipo, olha todo o rolê de Davi, né? Olha todo o rolê da vida de Davi. Ele errou? Ele errou. Só que, ainda mesmo errando, ele é conhecido como o cara segundo o coração de Deus. Posso jogar uma heresia assim Pode. na lata das Pode. pessoas? Deus não tá nem aí pro teu pecado. Sim. Deus tá pouco se lixando pro teu pecado. Mas é Quem só se você lixa pro olhar. seu pecado é você. É como eu falei. Tu pegar Davi, Então eu posso Davi pecar à vontade? adulterou. E ainda assim, ele é lembrado como um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Rasgai os vossos corações, não as vossas vestes. Porque, tipo, ele fez muito mais pra Deus. Deus foi misericordioso com ele. Então, tipo, você tem essa chance também. E nem Das é pelo coisas- que você faz. É assim, é um rolê assim, Davi pecou, foi Sim. lá, mandou matar o cara, fez armadilha pra matar o cara, pegou a mulher do cara. Aí chega lá o momento que ele tem que pagar pelo rolê que ele fez. Ele pagou e ponto. O coração dele se arrependeu. E ele entendeu. Quem tá aí pro meu pecado sou eu. Quem fez o pecado fui eu. sim. Eu vou ter que pagar pelo meu pecado. Ponto. Não, mas eu digo Agora assim, meu ó, rolê com Deus é se outro. se você quer ser lembrado e reconhecido, aí que tá. Você tem que ter uma escolha ali, né? Você quer ser lembrado e reconhecido pelo teu pecado, ou você quer ser lembrado Exatamente. e reconhecido? Irmão Ellison, mas a Bíblia diz que o pecado afasta Deus de você. Sim. Não. Não. A Bíblia Não, diz que afasta você do Deus. Você afasta. Por quê? Porque nós não Afasta temos você o de coração de Davi. Porque eu falei, eu pequei. Eu não me acho. É o rolê de Adão e Eva. Ó, agora, Quem que não foi pro encontro? Foi Deus ou foi Adão e Eva? agora eu vou falar. Adão e Eva, né? Se escondendo de Deus. Deus estava lá. Agora, é que nem Jesus, quando estava morrendo lá na cruz, ele falou: Pai, por que me abandonaste? Por quê? Isso é- Por quê? Por que me abandonaste? Deus abandonou. É que, cara, ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Ele se tornou O próprio. o Pecado. próprio pecado. Cara, isso é lindo. Isso é lindo. Então, é Eu não óbvio. quero chorar assim. É óbvio que vai estar afastado ali. Mas, na real, isso foi uma revelação que quando eu li isso. Moisés, Não, deixa eu acabar. não, mas é Porque que eu quando tava eu- ainda no meu raciocínio. Calma lá. Quando eu li esse rolê dele se tornar o próprio pecado. Nossa, Que tipo, a gente canta a vida inteira, ouve pregação, até prega que Deus tomou, que Jesus pegou pra ele os nossos pecados, mas não é isso. Não, Ele se tornou. Foi o pecado. Ele se tornou o que Deus abomina. E ele é Deus. Continue, Moisés. Então, voltando naquela questão de Davi e tudo, e de como você quer ser reconhecido. Se eu falar de Moisés pra você, o que te vem primeiro à cabeça, assim? O que você lembra da história de Moisés? Que ele era gago. O que mais? Não, Moisés foi o cara, foi o libertador, foi o cara que se deixou ser usado pra poder libertar uma geração. Se você perguntar pra qualquer um, eles vão lembrar. Não, Moisés é o cara que abriu o Mar Vermelho Abriu o Mar e tal.
Cara, ele foi um assassino. Sim. Ele não pegou um sino e botou no forno assar. Ele matou alguém. Não é? Tipo, ele não é um assassino de que bota um sino no forno assar. Ele matou alguém. E quem se lembra disso? Né? Quem cita com frequência isso? Por que não é citado com frequência? Olha todo o rolê da vida dele, entendeu? Então, que as tuas Então, se boas você matar obras... alguém, é só você ficar 40 anos no deserto. Não, Tá tranquilo. não faça isso. Não, mas que as tuas boas obras, que as boas coisas, que o arrependimento do teu coração seja Sobressaia o seu maior, pecado. sobressaia o seu pecado. Então, isso que é um rolê louco. Porque quando as tuas boas obras, quando o teu coração se voltar pra Deus e começar a sobressair o seu pecado, vem a santidade, porque você tá tão envolvido com Deus que o pecado, tipo, vai ser um acidente. Você vai pecar. Nossa, aceitar- e não também acredito que. E vai ser as coisas bobas. Aham. E você aceitar Jesus ali para ser reconhecido como filho, como você falou, não é aceitar só Jesus, é aceitar o sacrifício dele. E o sacrifício dele foi para tirar os nossos pecados. Ou seja, né, Santificar. nos trazer a salvação, nos santificar. Então, o aceitar o sacrifício não é simplesmente dizer, eu aceito e acredito. Não. Mas não devemos. Pode continuar que eu esqueci a palavra. Confundir. Não devemos confundir salvação com construção de reino. Sim. Isso é muito importante. Porque ser salvo é simples. Falou Creio, ali, Jesus, eu creio no teu sacrifício, você é o cara, você morreu na cruz por mim, eu aceito você como Senhor Salvador da minha vida, ponto parágrafo. Me Eu vou sentar batizei. no banco o resto da vida, agora eu não vou fazer mais nada. Não. Beleza, você foi salvo, você tem o céu. Foi. E o galardão? E o sacrifício? E o fazer a obra? O reino de Deus é tomado não pelo esforço. E é aquele rolê que você falou no outro vídeo. Como que você tem um Jesus que faz tudo isso pra você, que fez tudo isso, que te completa insano? Porque não é só o que ele já fez, porque ele continua. Ele podia, não, eu já morri na cruz por vocês, agora você vire. Mas não, ele, pai, eu tô subindo, mas como é que eu vou deixar eles órfãos? Vou mandar o Holy Ghost. Desce lá, Espírito Santo, Mandou o e Espírito faz o Santo. rolê todo. Então ele continua aqui com a gente. E então, como que você tem esse Espírito Santo e você não se dispõe a fazer? Não se dispõe a construir uma vida com Deus? Não se dispõe a mostrar pra alguém o quanto esse Deus é lindo? Como que você quer segurar pra você dentro do teu potinho ali? Sim. E tipo assim, a gente estava falando ontem sobre seguir fazendo o seu ministério, não ser impedido de fazer o ministério e tudo mais, blá, blá, blá. Cara, o teu ministério não é simplesmente poder subir no Sabe quem que altar. impede de fazer as coisas? Nós mesmos? Na minha concepção, Não. você mesmo. O bandeirinha do futebol. Ai, eu levo pra parte séria do rolê. Mas o Deus é o teu VAR! Ai. E daí, cara, é como a Eu gente... imaginei Jesus correndo, fazendo quadradinho. Até porque ele é o juiz. Aham. Sensacional. Vamos lá. Respira e vamos. E, cara, deixa eu voltar pra minha linha de raciocínio, só um pouco. Me lembrou muito aqueles pastores que vão orar e começam. Agora Deus vai falar com você. Agora, seguindo aquela linha de raciocínio, o que a gente está fazendo hoje? Sendo hereges. Sendo herege, mas a gente, da nossa forma herege de ser, a gente está pregando. Está pregando o evangelho. Esse vídeo pode alcançar, sei lá, 50 pessoas. Uma partículazinha minha, uma molécula. A gente tem um testemunho disso de ontem. De ontem. A nossa pastora estava com uma palavra no coração há um bom Sim. tempo e ela falou: eu quero fazer a tarde da bênção. Mas eu não quero abrir um culto da tarde da bênção. Vamos fazer algo online. Fizemos algo online. Ela pregou a palavra que estava no coração dela durante o vídeo online ali no Facebook. O que aconteceu? Teve uma pessoa que falou. Nós estávamos com 12 pessoas assistindo. 12 ao vivo. Para uma dessas pessoas, ela falou:
pastora, o rolê foi todo pra mim. É exatamente o que eu tô vivendo, é exatamente o que eu precisava ouvir. Sim. Já fez o seu papel, já Ponto. alcançou. Pregar, o pessoal acha que pregar é você subir no púlpito e falar para uma multidão, ou sei lá, 50 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas. Não, você Pregar prega também pro é seu você subir numa vizinho. escada e martelar um prego. Cara, agora vamos falar de quadrangular, cara. A IME, quando começou, era um banquinho no meio da praça. Um banquinho no meio da praça. Então, qual que é a desculpa de não fazer? Eu não tenho um banco. Pega uma pedra. Não, eu só não faço porque eu não tenho aquele vestido que ela usava. É isso que tá. A gente acha um monte de desculpa pra não fazer. Ou então, você falou do Moisés. Qual que foi a primeira desculpa que ele deu? Sou gago. Oh Deus, mas eu não sou capaz, eu sou gaga. Como que eu vou falar? Eu não sei nem falar, eu sou gaga. Provavelmente não falou assim, né? Ele falou... Não pode escrever isso, Paulo. Daí ele escreveu lá, eu sou pesado de língua. Eu sou, beleza, leva teu irmão junto. O Arão fala por você. Pronto. Então... Arão. Arão. Foi a vara de Arão. Nós A precisamos gente prega até hoje a vara de bíblicos. Arão. A gente precisa ser um pouco mais bíblico. Que daí depois no Continuamos deserto lá, heréticos, quando mas- fala pra ser quem vai ser Então, o ele primeiro seguiu no sacerdote. rolê, Quem foi o lado a primeiro lado. sacerdote? A gente acabou de falar. O Arão, porque a vara Então- dele floresce. Eu só fiz assim, porque eu já entendi, entendeu? Mas era tipo escola. Ah, tá. Disse que pode falar de novo. Quem foi o primeiro sacerdote? Arão! Exato, a vara dele floresceu. Agora comigo. Não, raposo, não. Nossa, muito lindo esse rolê de Arão, inclusive. Cara, E aí tudo que tá, isso- ó. Falam todo o rolê de Moisés, que foi Moisés o libertador, foi Moisés isso. de Arão, tá valendo? Exatamente. E quem que escolheu Arão como primeiro sacerdote? Foi o Deus. Sim. Porque foi o Deus que falou, a vara que eu florescer vai ser o primeiro sacerdote, o primeiro antecessor do Cristo. Sim, então imagina. E, cara, Vou pregar Ó. sobre Arão. como a gente. Isso aqui, pra vocês entenderem, não tá fugindo da paternidade. Por quê? A gente tá falando dos nossos deveres como filhos. Você tá falando a palavra do pai. Não, mas agora, falando sério, a gente está falando dos nossos deveres como filho. Entendeu? Porque eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Realmente, os nossos deveres como filho. E também, falando do Arão, não é porque você é filho que você vai ser reconhecido. Sim, Não é porque você tá fazendo os seus deveres que você que vai você ser vai ser reconhecido. reconhecido. Às vezes você tá fazendo realmente para levantar um Moisés da vida. Claro! E que mal tem nisso? Nenhum. Por causa que Mas é que o nosso ego nos impede não, de claro. dizer, oxe, Não, eu não eu quero ser o um Moisés, Arão. eu quero ser como Moisés. Gago. Cara, é entender assim, ó, nossos deveres como filho, assim. Eu digo assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo do meu pai e eu. Desde pequeno, assim, ele começou a me ensinar a profissão de montador de imóveis, que era a profissão dele até então. Eu vou ter que acelerar no vídeo que você vai chorar tudo de novo. Não. O preço da gasolina. E hoje em dia, eu me sustento com o quê? Com a profissão que meu pai me ensinou. Entendeu? Eu não deixei de fazer. Eu posso estar fazendo outras coisas, mas não deixei de fazer aquilo ali. Então, E vai ser um rolê que qualquer momento que você precisar, você vai Tá ter ali. pra fazer. entendeu? E só que com Deus é um pouquinho mais complexo, porque o que você recebe de Deus, você tem que passar para frente. Se eu não quiser ensinar um outro montador, que nem, já te ensinei a montar umas gavetinhas ali, teve meu primo que já trabalhou comigo, já aprendeu também a montar. Então, mas uma é coisa esse ou rolê, outra. você não consegue não ensinar. É, o que a gente tá falando, você Sim. não consegue não passar quando você entende. quando você entende Que foi o assim, Deus, que foi o pai que te passou isso. você Então precisa é tão maravilhoso essa experiência que você teve com o teu pai que você quer passar. Provavelmente, quando o teu filho ficar um pouco maior, você vai levar ele a montar uma gaveta. ensinar ele pelo menos a montar uma gaveta. E é nossa obrigação como filho levar adiante o que o pai ensinou. Né? Tanto que a Bíblia está aí. Por causa disso, pessoas que foram, né, tornados filhos, ou enfim,
até pessoas antes do sacrifício, né, que escreveram, mas levando adiante, tanto que chegou até nós hoje, a Bíblia, porque pessoas levando adiante o que Deus fez. Exatamente. E olha como que é um rolê massa. Por exemplo, você falou que você aprendeu a tua profissão com teu pai. Sim. Olha o quanto você se torna parecido com o pai em tudo. Eu nunca aprendi uma profissão com meu pai, porque o meu pai tem problema de visão, então desde que eu me conheço por gente, ele trabalhou até conseguir se aposentar. Mas o que eu herdei dele? Você já foi na minha casa? Você viu como que eu fico quando as coisas estão no meio do caminho? Por quê? Porque isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai, é uma coisa que eu já passo pro meu filho. Tipo, a parte de organização. Coloca no cantinho, tudo. Pelo menos. Coloca um amendoim no buraco do amendoim. Exatamente. Fica tão implícito isso que Sim. você aprende com o seu pai que você acaba se tornando ele. E como a gente estava falando, eu particularmente era muito ligado com meu pai. A gente Volta pra Paulo. Muito rolê junto. Você já não tinha tanta ligação assim, como você falou, tipo de... né? Exatamente. E ainda assim, né? Mas quanto mais ligado a gente for, mais parecido a gente vai ser. Paulo. Volta pra Paulo. A gente volta pra Paulo. Sede meus imitadores, porque eu sou do Cristo. Ou seja, quando você começar a andar comigo, o que você vai ser igual. O rolê de ontem. Eu e você, a gente tá direto, trabalhando junto, fazendo as coisas. A gente chega na padaria, a mulher olha, vocês são irmãos gêmeos? Claro que é muito mais feio, né? Mas, enfim, ela na cabeça dela achou que poderíamos ser gêmeos. Então é melhor você ver da concepção, né? Porque se ela achou que nós somos iguais. Enfim. Feio também será. Não, mas provavelmente um problema de vista. Tava cheirado. Não, vai que ela assiste isso. Cheiro do pão. Tá. Pô, muito bom, inclusive o pão. Patrocina nossa. Patrocina nós. Mas, pode ser com pãozinho, manda um pãozinho da café que eu tô feliz já. Só da gente andar junto, às vezes por causa das brincadeiras, das piadas, da forma de conversar e tudo mais, acaba se tornando parecido. Pega a história. Quem que chamou os discípulos de cristãos? Foram eles mesmos? Não. E por que eles foram chamados de cristãos? Porque eles eram... É que nem hoje, eu, filho de pastor, chamavam às vezes de pastorzinho. Exatamente. Eles estavam lá na Antioquia, a galera falava, aqueles caras conversam igual o Cristo conversava, andam como o Cristo andava, fazem o que Cristo fazia. São cristãos. Ponto parado. Então, a gente tem que aceitar. Quanto mais próximo do Cristo, mais parecido com ele você vai estar. E quanto mais parecido com ele você vai estar, mais perto da santificação você vai estar. E agora me fala, quão mais próximo é do que a relação pai e filho? Perto quero estar. Então, me fala, quão mais próximo é do que a relação pai e filho? Você, mas eu não tive um pai, não sei o que. Tu tá tendo uma oportunidade de ter o melhor. The best. The father. Então, você, eu não tive um pai. Então, você está tendo agora. Você está conhecendo agora uma oportunidade de ter o melhor pai do mundo. Agora é com você. Você. Né? Que minha mente boa. Você está tendo a oportunidade agora de conhecer. O Deus ergueu um troféuzinho assim. O melhor pai do mundo. Você está tendo a oportunidade agora de ter o melhor pai do mundo. Se você não teve um pai, entenda agora a questão de paternidade. Para você ser aceito como filho de Deus, você precisa aceitar o sacrifício de Jesus Cristo. E aceitar não é dizer assim, não, ele realmente se sacrificou. Não. É viver esse sacrifício no dia a dia. E como que eu vivo esse sacrifício no meu dia a dia? Intimidade. Começa aí. E a vida eterna? Aí é para outro rolê já. Não, é para outro rolê, mas começa aí. Porque Sim. Jesus falou, a vida eterna é essa. Que vocês me conheçam o meu Pai e prossigam me conhecer. Sim, já tá aí. E como que eu vou conhecer alguém? Agora, andando junto. Agora segura. A parte da vida eterna a gente vai fazendo uma outra hora. É que me coça falar isso. Sim. Então,
a paternidade. Se você não teve a oportunidade de ter um pai na sua vida, hoje você está ganhando essa oportunidade. E olha que oportunidade, porque você está tendo a oportunidade de ter o melhor pai do mundo. E que nem você estava falando, um pouquinho antes ali sobre a presença de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre o que Deus quer. Às vezes está passando fome, está passando necessidade, mas é o que Deus quer. Não é que Deus queira que você viva passando fome, mas é a questão do momento. E passando o que passar. E por mais que ele queira que você viva passando fome. E passando o que passar, o melhor lugar para se estar é na presença de Deus. Ponto. José, simples. Apesar de que realmente ele não vai deixar você passar. Sim. Olhe para os passarinhos dos campos, olhe para os lírios. Entende? Então, e assim, ó. Só que é um rolê, tipo, não é que ele vai deixar você passar, mas é você entender que, por mais que aconteça dificuldade, no mundo vocês vão ter aflições. Agora eu vou falar uma coisa muito interessante sobre a vida de José. Sobre a vida de José. Qual José? José que foi levado, vendido, foi... O famoso José do Egito. Sexta novela da Record. O que acontece? Todo mundo traz a visão ali da história de José da seguinte forma: ele foi vendido, foi humilhado e não sei o quê, e depois foi exaltado. Né? A gente vai trazer as músicas hereges ali, que tem muito disso. As músicas cristãs mais hereges. Mas o maior rolê da história de José não é ele ser exaltado. Não mesmo. Ele permanecer na presença, independente do que aconteça. O melhor lugar para se estar é na presença de Deus. José, ó, eu vou citar pelo menos 3 vestes. Qual é o nome original dele? Eu não sei o nome original. Yosef. Tá. Eu vou falar questão de 3 vestes de José, rapidinho. Primeiro, rapidinho mesmo? José. 50 minutos. Primeiro, José era filho, né? Recebeu do seu pai uma capa, né? Essa foi a primeira veste. Um sinal de amor, carinho, respeito, honra, ali que ele ganhou do seu filho, do seu pai, né? Depois, ele foi vendido como escravo. Aí ele recebeu a segunda veste, ou nenhum, por ser escravo, né? Mas, teoricamente, ele recebeu a veste de escravo. Pelo menos, uma veste de escravo. E depois, ele recebeu, lá pra frente do rolê, veste de governador. Né? Só que, em nenhum momento ele mudou a essência dele. Por quê? Por estar na presença. Agora, se ele agora era escravo, vem. Se ele era o filhinho favorito, se filhinho ele era favorito, filhinho favorito, do rolê todo, permaneceu na presença. Você que está achando que está no fundo do poço, ele foi parar lá, mas permaneceu na presença. E não foi uma vez. Não foi uma vez. E ele permaneceu na presença. Não, eu tô falando no fundo do poço, que jogaram ele no buraco. E permaneceu na presença. Mas é que as prisões eram num poço antigamente. Então. Então não foi uma vez. Depois ele teve a oportunidade, conseguiu sair, mas permaneceu na presença. Ele voltou. Às vezes fala assim, não, vai pro fundo do poço, vira crente até, né, vira o filho amado, querido ali, que faz tudo. Daí, tá lá em cima, por cima da carne seca, ele tá. Aí, precisou descer de novo pro poço, aí pronto. Esquece. Cara, ele foi pela segunda vez, permaneceu na presença, depois voltou e se precisasse pela terceira, quarta, quinta, sexta, provavelmente décima, ele voltaria. Ele continuar o mesmo. Entendeu? É o manter a essência, é o manter-se na presença, independente se você está no fundo do poço ou se você está. E realmente a Bíblia está cheia desses rolês. Sim. A Bíblia toda é escrita nesses rolês. Que o cara precisou ser moldado em alguma parte, mas continuou sendo a mesma pessoa. Você ser moldado não significa que você tem que mudar a tua essência. Você ser moldado não significa que hoje eu sou o pastorzão do Deus, amanhã eu sou o irmão do banco. A gente falou beleza, mas você é o mesmo. A gente falou no outro vídeo. A tua vida com Deus é independente de onde você tá. A tua vida com Deus é independente de se você tá em lugar de destaque ou lugar de servir. Sim. E trazendo, você falou ali,
No outro vídeo a gente falou que a gente ia ser isso aqui, ó. 2 hereges comentando da palavra. Pra ser. Porque se a gente mudar isso pra fazer um vídeo pra vocês, a gente tá mentindo. Então, não mude a sua essência. O modo Continue de pensar, herege. o modo de pensar você pode mudar, porque, por exemplo, hoje você pensa como um pecador, hoje você pensa como uma pessoa... Até mesmo no mundo cristão, é um rolê que vai mudar, Sim. porque hoje você lê uma palavra e é revelado uma forma. Amanhã você lê a mesma palavra, Deus já revela outra coisa. Sim, só que Mas a a essência, essência a sua essência é a mesma. Né? A questão da Muda palavra os teus lá... conceitos, muda os seus preceitos, mas a essência não muda. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E não me faltará. Sim, mas é que a tradução trouxe para aí nada me faltará. Então vamos usar o que todo mundo conhece. Então, Aí que tá, aí o original tá, não me faltará. o original é o Senhor é meu pastor e não me faltará, dizendo que ele não me Deus faltará. não vai faltar, não Não a que comida nada no prato, vai- não a conta no Exatamente. Mas daí traduziram para isso aqui por causa do quê? prato. Por causa dos mimimi. Não, do Evangelho da Prosperidade. Vou falar assim, do Evangelho da Prosperidade. Não Que tem é o que outra. gerou esse mimimi hoje. Sim, mas vou citar como está escrito hoje. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem gente que olha assim, não, nada me faltará, cara, pronto. Para você ver como a revelação da palavra às vezes é de uma forma e às vezes é de outra, a mesma palavra. Já quem é servo, quem é cristão, quem é filho, já tem que entender. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, tá? Deixa a parte do nada me faltará depois. Vamos começar do começo. O Senhor é o meu pastor. O que é um pastor? Ele tá ali para apacentar as ovelhas. Às vezes precisa dar uma cajadada ali para ela voltar pro caminho. Às vezes, entendeu? Então, a mesma palavra, né? Revelada de formas diferentes, né? Mas a essência é a mesma. Exatamente. Ponto. Parágrafo. Outra linha. Travessão. Então que o Senhor seja o seu pastor. E agora, Você momento merchan. Você que quer patrocinar o quadro 2 hereges, entra em contato com a gente. Ah, mas eu tenho... Você que não quer patrocinar o quadro 2 hereges, também entra em contato com a entre em gente. contato com a gente que Deus vai tocar no seu Assim, ó, coração. Deus vai tocar no teu coração. Ah, mas por que vocês precisam de patrocínio? Pra viver. Cara, a gente... Não é nem só isso. Ó, aqui a gente tem um microfonezinho bonitinho, um suportezinho bonitinho e tal. Ali a gente já está usando o pedestal da igreja, a gente quer montar cenário, um cenário mais bonitinho ali, tá? Fazer algumas coisas. Tá bonitinho no cenário. Tá bonitinho, mas pode ficar melhor, entendeu? Aí, então, se você quer patrocinar o nosso quadro, entre em contato conosco. Você também quer ser patrocinador da live da pastora? O Du vai se virar para colocar nosso Instagram aqui no rodapé para você nos encontrar lá e entrar em contato convosco. Não, conosco. Não é só comigo. Para entrar em contato com a gente ali e poder patrocinar o nosso programa. A mensagem de hoje é essa. Tá mais comprido do que o último vídeo. Não sei se vai cortar alguma coisa. Eu não cortaria, porque Tá legal. Tá. A gente já pode fazer ao vivo. já pode Se fazer ouvir. Com certeza. Então, fica aí o rolê. Eu ainda continuo sendo o Eduardo, ele ainda continua sendo o João. Uhum. Curte, compartilha, manda pros amiguinhos. Assista o outro Comenta vídeo. aí embaixo. Ninguém comentou, a gente pediu pra comentar. Você vai colocar aqui em cima? Ah, a dá uma galera conta aí? comentou, né? Nossa, olha os comentários. Sim, Obrigado por quem Obrigado comentou. por quem comentou. Quero mandar um salve, Comenta bastante nesse também. um salve muito especial para um cara que eu jamais imaginei que ia assistir, quem dirá comentar, que Hum. foi o meu mestre na faculdade de matemática. Nossa, Ele comentou lá matemática, o Eduardo, matemática herege. sensacional. Um abraço, professor Ademir. E é isso aí. Eu quero mandar um abraço em particular pro pastor Fábio. Fábio Dias. Fábio de Mello? Não. Ah, não, pastor, o Fábio de Mello é o padre. pastor Fábio Dias. Eu espero que ele assista até o final desse programa para receber esse meu abraço. Que ele foi lá, assistiu e comentou: vocês são um louco. Real, a gente é. Mas é desse jeito que a gente faz. Desse jeito que a gente leva a palavra. Agradeço, pastor. Te levo no coração como um amigo. Queremos gravar assim- o seu podcast. assim Estamos sabendo como- que vai rolar um podcast logo dali. Chama a gente, chama a gente. Para. Qualquer dia desses podemos trazer novidades aí no quadro, quem sabe um convidado. É a minha ideia. Só que, né, tem que ser convidado cristão, né? Já, de herege já basta mais. São Herege 2 basta mais. hereges, daí a gente traz um Meio herege, talvez. um meio herege, talvez. Mas é isso. Aí Gente, vamos fazer os 2 hereges e meio.
lá. Só Pessoal, pra entender a referência. muito obrigado. Quem entendeu a referência, entendeu. Deus abençoe a todos. Esse aqui é o Eduardo. Esse é o João. A gente tá aí, mais uma vez, cheio de heresia pra vocês. E tchau. Men, 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 manly men, men, men,